Agora, economia. Aqui no Jornal da Manhã, as contas do governo central tiveram o melhor resultado para agosto desde 2015, com déficit de quase 10 bilhões de reais. Denise Campos de Toledo, isso altera de alguma forma as preocupações em relação a 2022, Denise? Olha, Vitor, esse número que é muito positivo acabou passando meio que batido em meio a toda a turbulência, em toda a volatilidade que nós tivemos ontem no mercado financeiro e mesmo as preocupações do lado fiscal, não é? Foi um número que veio muito abaixo das projeções. Se falava num déficit de até 24,9 bilhões, de acordo com aquele relatório Primasma, que junta aí todas as projeções do mercado financeiro. Os mais otimistas falavam em um déficit de mais de 14 bilhões e veio 9,9 bilhões. Com isso, em 12 meses, o déficit caiu para 236,2 bilhões, até o mês de julho estava em 328 bilhões, e aí nós temos até a equipe econômica trabalhando com o menor das contas no fechamento deste ano. A arrecadação tem colaborado muito, a receita, a situação só não foi melhor porque houve antecipação do pagamento do 13º do INSS, uma forma de estimular a atividade econômica, houve algumas outras despesas, mas enfim, a evolução das contas públicas está muito positiva neste ano. Daqui a pouco está saindo as contas do setor público consolidado, também deve vir bem. As estatais têm apresentado bons resultados, os estados também. Agora, a preocupação fiscal continua, porque há essa insistência do governo em lançar o programa Auxílio Brasil no ano que vem ou neste ano ainda. Para isso, já houve até a mudança em relação ao IOF. E a equipe econômica, o ministro Paulo Guedes em particular, estão contando muito com a aprovação da PEC dos precatórios e também com a reforma do imposto de renda. E sabemos que as duas matérias enfrentam uma resistência muito grande no Congresso. Deve haver alterações importantes em relação à PEC dos precatórios. O governo pode até conseguir postergar o pagamento de parte desses débitos no ano que vem, mas é ver qual vai ser a sinalização em prazo mais longo, qual vai ser a solução encontrada e se de fato haverá respeito ou um drible do teto de gastos. Em relação à reforma do imposto de renda, o senador Ângelo Coronel, que é o relator da matéria no Senado, já falou que pode promover alterações, inclusive aumentar aquela faixa de isenção, que foi a primeira justificativa do governo para essa proposta, né, que é aumentar a isenção para as pessoas físicas. Então, aumentaria para R$ 5.000, isso já reduziria a receita do governo. Há dúvidas em relação ao pacote geral, se de fato vai trazer um aumento de arrecadação. Então, pode ser lançado o Auxílio Brasil sem ter o respaldo em termos de receita consolidada. Essa é uma grande preocupação do mercado nesta semana, porque houve aprovação do Congresso para isso, que é o lançamento de um programa com medidas, com base em medidas que ainda estão em tramitação. E ainda se cogita, no caso dessa dificuldade persistir, a prorrogação do auxílio emergencial até abril do ano que vem. A equipe econômica é contra, porque sem esse benefício, talvez a gente pudesse fechar esse ano já com as contas vermelhas, com as contas públicas saindo do vermelho, tendo superávit, né? Então, foi esse o balanço geral. As contas estão positivas, mas as preocupações fiscais persistem. Persistem. E com essa onda de mais temor no mercado, a tensão então continua? Olha, nós temos hoje até uma trégua. Ontem nós tivemos uma onda negativa em todo o mundo, preocupações aí com energia, né? Nós tivemos aumento do preço do petróleo, a questão da escassez de carvão na China, dúvidas em relação ao fornecimento da China, que já está levando uma revisão da produção de grandes empresas. Isso pode colaborar para o enfraquecimento do ritmo de expansão da economia chinesa. Há preocupações com a inflação em todo o mundo. Nos Estados Unidos fica essa expectativa de antecipação do corte dos estímulos pelo Federal Reserve. Isso já pode acontecer a partir do mês de novembro e talvez levando a uma elevação dos juros no começo de 2022. O mercado trabalhou muito com essa preocupação ontem. Nós tivemos uma onda de queda das bolsas de valores, avanço do dólar, aquele bateu nos 5,44. Nós tivemos também aumento dos juros dos títulos americanos. É claro, movimento de aversão ao risco, então todo mundo corre para títulos americanos que são considerados de risco zero. Hoje houve uma certa acomodação, o mercado, depois de uma onda negativa, acaba aproveitando as oportunidades de ganho, a queda forte das ações. Então, a gente tem um movimento mais tranquilo, o dólar, inclusive, com uma leve queda, mas não dá para confiar muito. A inflação global continua sendo um problema também aqui no Brasil, e, em particular nessa questão do petróleo. O mercado aqui no Brasil está muito preocupado com a saída que se poderá buscar politicamente para tentar dar uma freada nos aumentos. Há o receio sempre de alguma intervenção na política da Petrobras, mas agora a grande discussão, o grande foco é o ICMS.
ICMS. Há uma resistência política dos estados, os estados dependem muito do ICMS e, na verdade, a gente sabe que os combustíveis estão subindo, principalmente pela alta do preço do petróleo no mercado internacional e pela manutenção do dólar num patamar muito alto aqui no Brasil, que tem relação com o ambiente político, ou que tem relação com essas incertezas do campo fiscal. Então, tem muita coisa interferindo que não é apenas o ICMS. O ICMS é pesado, sim, na composição dos preços dos combustíveis, mas não houve aumento da alíquota para justificar esse problema. Só que os estados estão ganhando mais quando o preço é mais alto. Isso acontece com todos os tributos, eles incidem sobre uma base mais alta. Então, pode haver alguma discussão nesse sentido. Mas o dólar na abertura cede um pouquinho, R$ 5,42 quase. Precisa cair muito para colaborar para uma inflação melhor. Agora, vale o registro em relação à inflação, que saiu o IGPM deste mês agora, com uma deflação, um resultado positivo, foi menos 0,54%, no mês anterior tinha sido alta de 0,66%, mas essa queda do IGPM precisa ser observada com atenção, porque ela vem muito da queda da cotação do minério de ferro no mercado internacional, o que tem uma ação direta da China. Então, ele está cedendo, veio com deflação, pode parecer um número positivo, mas, na verdade, na composição, a gente vê que a inflação continua muito pressionada.